Boa tarde, estudantes do nono ano da Escola S. Barros de Oliveira. É um prazer reencontrar vocês aqui por meio das aulas remotas. Hoje, nossa penúltima aula nesse formato, nesta modalidade remota, o ano letivo de 2020, um ano muito atípico, onde enfrentamos aí o processo de suspensão das aulas por conta da pandemia do coronavírus. Quero desejar que todos e todas estejam bem. Por favor, acompanhe conosco aqui a exposição da nossa terceira aula sobre o conteúdo do regime militar no Brasil. Participe, interaja, faça atividade, porque na próxima semana nós vamos finalizar as nossas atividades na disciplina de ensino de história, concluindo assim todo o percurso formativo proposto para essas aulas remotas neste ano de 2020. Tá bem? Então, vamos logo começar, porque o tempo aqui no aplicativo é curto, para que a gente seja objetivo e claro. Beleza? Bom, a aula de hoje é a terceira aula que nós temos sobre o conteúdo iniciado há 2 semanas atrás, chamado de o regime militar. Certo? Então, eu vou projetar aqui as telas, você vai me acompanhando direitinho e vai, de certa forma, participando das explicações. Tá bom? Bom, lembremos o seguinte, para que a gente não esqueça. A ditadura militar no Brasil, o regime militar no Brasil, durou 21 anos. Então, é interessante até você observar esta imagem que eu estou projetando aqui para você, para que você compreenda bem o sentido desta frase que está aqui exposta. O dia que durou 21 anos. Então, de 1964 a 1985, nós vamos ter o desenvolvimento do regime militar prefigurado e conduzido por 5 generais presidentes que governaram o Brasil conforme os ditames, conforme as prerrogativas, conforme os preceitos que nortearam os governos autoritários desse momento. Então, vamos lembrar novamente que o primeiro presidente foi o presidente Castelo Branco, o presidente que consolidou as bases do regime e aplicou os primeiros atos institucionais, conhecidos como AI, certo? O mais famoso dele, o AI-5, tá certo? Que já foi decretado e publicado no governo do presidente Costa e Silva no ano de 1968. De 1968 até 78, a gente vai ter a durabilidade do AI-5, mas vamos ter 2 governos que vão caracterizar os chamados anos de chumbo. O governo Emílio Garrastazu Médici e, posteriormente, o governo Ernesto Geisel. Então, consequentemente, esse período da ditadura brasileira, esse período do regime militar brasileiro, vai durar 21 anos. Um dia que durou 21 anos. Joia? Então, acompanhe aqui comigo mais algumas informações importantes. Bom, eu quero lembrar a vocês que os anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, vão ser marcados também por algumas euforias importantes, tais quais o tricampeonato da seleção brasileira no ano de 1970. A gente tem uma fotografia aqui exposta, bem legal. E diga-se de passagem, não esqueça disso que eu vou dizer agora, você deve escrever as informações que estão aparecendo aqui nas telas da nossa aula, certo? Todas as informações que aparecerem nas telas devem ser escritas no seu caderno. Então, esse momento de euforia que marca o final dos anos 60 e início dos anos 70 tem a ver com a conquista do tricampeonato brasileiro no México, a Copa do Mundo, de 1970, quando o Brasil, liderado por Pelé e outros grandes jogadores da época, venceram a Copa do Mundo, a Copa do Mundo daquele ano, disputada no México, e o Brasil conquistava esse triunfo futebolístico, esportivo, muito expressivo naquele momento. Porém,
esse triunfo esportivo ele foi utilizado pela ditadura como um instrumento, né, para esconder, para maquiar a situação real que o Brasil vivia. Então, o governo Médici ele usou a imagem da seleção brasileira para esconder as atrocidades cometidas pelo regime militar. Enquanto o Brasil era vencedor, né, era assim, tinha sucesso e êxito no futebol, né, torturas, mortes, prisões, exílios, aconteciam aqui com bastante frequência no país, escondendo justamente aquilo que a ditadura, de certa forma, né, não queria que a opinião pública, né, tivesse acesso ou soubesse. Vamos lembrar também que os anos de chumbo, de 1968 a 1978, vai ser marcados pelas perseguições políticas, pelas mortes, pelas pessoas que se exilaram. Se exilar é você ir embora do Brasil. Daqui a pouco eu vou te explicar um tipo de propaganda que naquela época se fazia muito, tá bom? E, claro, os crimes de torturas, que foram crimes horrendos e crimes que marcaram categoricamente a história do Brasil naquele momento. Outro detalhe super importante é que, naquele momento, o Brasil vivia intensamente o aumento das desigualdades sociais. Vale lembrar que nós somos uma sociedade produtora de desigualdades. E aí, consequentemente, o que é que ocorre? Essas desigualdades começam a se acentuar ainda mais na época em que o regime militar estava conduzindo, né, os rumos políticos do país. Certo, pessoal? Bom, de 1974 a 1979, a gente vai ter o governo do presidente Ernesto Geisel. O presidente Ernesto Geisel, né, ele é mais um general do Exército Brasileiro que é elevado à categoria de presidente da República e vai, de certa forma, desenvolver um governo onde, já naquele momento, a popularidade do regime militar, ou seja, o regime militar já não era bem quisto, já não era bem visto pelas pessoas, tá certo? E, naquele momento, o Brasil tinha uma economia muito deficitária, tá certo? Caracterizada por um fenômeno que daqui a pouco a gente vai explicar, chamado milagre econômico. Esses fatores contribuíram bastante para que, no governo Ernesto Geisel, a ditadura fosse se enfraquecendo. Tá certo? Então, quando o Geisel assumiu a presidência da República, ele enfrentou o fim do milagre econômico, que daqui a pouco eu vou te explicar melhor o que foi, tá certo? Ele enfrentou a redução do crescimento e a alta da inflação, ou seja, Geisel vai, de certa forma, governar o Brasil com a ditadura sendo criticada, sendo impopular e com muitas dificuldades econômicas, certo? Mas Geisel vai ficar marcado por uma promessa, mas uma promessa muito vigilante. Ele vai, de certa forma, publicizar, tornar público a sua ideia de que a democracia voltaria no Brasil de forma lenta, gradual e segura. Ou seja, a ditadura iria, de certa forma, chegando aos seus momentos finais, mas não seria, né, de uma hora para outra. Seria lenta, gradual e segura. E aí, né, o governo Geisel ele é caracterizado pelo momento e pelo início do processo de abertura política no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber as dificuldades econômicas, a gente vai perceber a impopularidade do regime militar e, claro, as diversas manifestações que aconteciam naquele momento, principalmente liderada por jovens e estudantes que não aceitavam mais viver sobre, né, o espectro, sobre o jugo da ditadura, sem liberdades, sem participação política. Então, Geisel vai ter um governo conturbado, Geisel vai ter um governo tenso, mas é mesmo nesse contexto de tensão e de dificuldades econômicas se começa o processo de abertura política rumo à democracia. E aí vem o milagre econômico, para a gente entender o que foi o milagre econômico. O milagre econômico
foi um momento, um período, dentro desses anos, de 68 a 78, onde ocorreram investimentos estrangeiros no Brasil, tá certo? Principalmente vindos de empresas e bancos estrangeiros que emprestavam dinheiro ao governo ditatorial, ao governo militar, para que mudanças estruturais, mudanças aqui no Brasil pudessem acontecer. Então, o milagre econômico ele ficou marcado pelo crescimento acelerado da economia, tá certo? A economia do Brasil tinha índices assim altíssimos, índices bem favoráveis que chamavam a atenção naquela época. Para você ter uma ideia, hoje em dia, falando em termos econômicos, o Brasil cresce em média 3 ou 4% ao ano. Na época do milagre econômico, o Brasil chegou a crescer 16% ao ano. Esses índices que eu estou falando hoje, quem consegue, atualmente, são países muito desenvolvidos, como Estados Unidos, China, Inglaterra, Alemanha. O Brasil não consegue chegar a esse patamar hoje, mas na época da ditadura, o milagre econômico proporcionou isso. De um lado, existia o milagre econômico de um crescimento que acontecia. Do outro lado, existia a desigualdade social que aumentava. E, por outro lado ainda, existia a falta de liberdade que não era permitida aqui durante a época da ditadura. Então, também vai ter a redução da inflação nacional, a atração de investimentos externos, ou seja, muito dinheiro de outros países começa a chegar no Brasil por meio de empréstimos, por meio de empresas, tá certo? Houve a ampliação de empresas públicas, algumas empresas públicas estatais, empresas que pertencem ao governo, começaram a ser criadas, tá certo? Houve projetos de integração territorial, projetos que garantiam o fornecimento de energia, projetos energéticos, como, por exemplo, a construção da famosa hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, tá certo? E, claro, tudo isso legitimando os militares no poder. Mas aí observe essa bandeirinha que está aqui ao lado. Esse era um slogan, era uma propaganda que era dita na época. Ninguém mais segura esse país. O milagre econômico proporcionado pelos governos militares, por meio desses empréstimos que até hoje o Brasil ainda paga, tá certo? Fez com que o Brasil entrasse numa dívida gigantesca, mas a propaganda era que ninguém segurava mais o país. O país estava em franco desenvolvimento, mas não tinha liberdade, sofria com perseguições e sofria com torturas. Então, o milagre econômico é um aspecto interessante que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de compreender. Ok? Passando para outro aspecto importante, observe essa imagem, na verdade, essas 3 imagens, eu estou falando agora e quero que você entenda como era a propaganda do governo na época. Observe que todo governo ele tem a sua propaganda, ele faz a sua mídia em relação às coisas que acontecem. Na época da ditadura, tá certo? O primeiro instrumento utilizado para fazer propaganda para o governo foi a Copa do Mundo, como eu acabei de falar aqui, a seleção brasileira foi utilizada. E aí você tem uma imagem, da taça Jules Rimet, que foi ganha pelo Brasil na Copa do Mundo de 70, tá certo? De forma definitiva. E a expressão, o caneco é nosso, ou seja, a taça era do Brasil. A taça do mundo naquela época funcionou e se transformou num símbolo de progresso, de avanço, como se o brasileiro ou o Brasil estivesse vivendo um momento de felicidade, de infelicidade. Mas, na verdade, as coisas eram muito difíceis por aqui. Do outro lado, a gente vê, para frente Brasil, 7 de setembro, Dia da Pátria. Era outra propaganda muito forte que se fazia na época do regime militar. Ou seja, os militares sempre influenciando a forma das pessoas pensarem, colocando, de certa forma, essas frases para que as pessoas pudessem, de certa forma, aprender e, ao mesmo tempo, acreditar que tudo estava ocorrendo da maior forma tranquila aqui no Brasil, quando, na verdade, não é isso. E a frase mais icônica
que mais chama a atenção desta época é esta que eu estou evidenciando aqui embaixo. Brasil, ame-o ou deixe. Esta era uma frase, e ainda é uma frase, que causou muita polêmica naquela época, né? Principalmente porque muitas pessoas foram obrigadas a sair do Brasil porque não concordavam com o regime político, não concordavam com a ditadura naquele momento. Então, o Brasil, ame ou deixe, é uma marca negativa dos governos militares que, naquela época, faziam da propaganda um instrumento para que as pessoas acreditassem nas suas mensagens. Okay? O último presidente a governar o Brasil na época dos militares, né, dos generais militares, foi o general Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo. Okay? Esse presidente governou de 1979 a 1985. Seu governo vai ser marcado, veja bem, viu? Novamente, vai ser marcado por tensões e críticas abertas à ditadura, tá certo? Ele, o presidente Figueiredo, se compromete em continuar o processo de abertura política, mas ele era um general muito radical, muito ignorante, tá certo? Muito autoritário. Okay? Ele, né, durante o seu governo, ele vai atuar de forma intensa, né, para que vários segmentos da sociedade pudessem, de certa forma, caminhar, né, e contribuir para o fim da ditadura. Tá bom? Então, vários segmentos da sociedade naquela época pediam, exigiam o fim da ditadura, e o Figueiredo vai ficar atento a tudo isso que estava acontecendo. Mas foi no governo Figueiredo que a crise econômica causada pelos empréstimos feitos no milagre econômico vai explodir de forma categórica, a ponto do Brasil chegar a uma inflação de 200% ao ano e ter um problema seríssimo de desemprego. Como a gente vê, nos dias atuais, o desemprego ainda é um problema sério. Mas nessa época, se tornou um problema mais sério ainda. Mas Figueiredo foi o último dos presidentes militares. Tá certo? Aí você pode me perguntar, mas se ele foi o último, a ditadura ainda permanecia? Permanecia de certa forma, sim. É isso que a gente vai entender agora. A ditadura ela vai acabar para valer quando no Brasil começa, tá certo, a se organizar um movimento chamado Direta Já, para que as pessoas tivessem o direito de votar para presidente. Esse movimento foi muito importante e aconteceu entre os anos de 1983 e 1984. Tá certo? Então, foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, que vai ocorrer entre 1983 e 84, como eu expliquei. Por que eleições diretas? Porque a eleição para presidente era indireta, não tinha participação do povo. Eleição direta é quando o povo vota, o povo escolhe. Recentemente, agora, a gente teve as eleições diretas para vereador e prefeito, e o povo escolheu os diversos gestores e gestoras que vão governar agora pelos próximos 4 anos, tá bom? Então, esse movimento das diretas já, tá certo? Ele foi uma possibilidade de eleições diretas para a presidência no Brasil e se concretizou com a votação da proposta da emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. O deputado Dante de Oliveira, naquela época, né, sugeriu, propôs uma alteração na lei, na Constituição naquele momento, para que o direito ao voto direto, tá certo, pudesse, de fato, acontecer. Bem, mas a ditadura ainda tinha muita força. E esse movimento das diretas já, infelizmente, não conseguiu ter êxito. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial e, em janeiro de 1984, tá certo? O então deputado Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral. O Colégio Eleitoral era um grupo de políticos que escolhiam o presidente. Tancredo Neves era o candidato contra o regime da ditadura. Mas, mesmo assim, o povo não votou em Tancredo Neves. O povo, de certa forma, não teve essa oportunidade. O povo só veio votar para presidente, para valer,
no ano de 1989. Então, as diretas já, elas são um movimento muito importante, que deu certo por uma parte, infelizmente não conseguiu seus objetivos por outro, mas foi por meio das diretas já que começou para valer o fim da ditadura. E aí chegamos ao fim do regime militar, certo? O regime militar ele vai acabar oficialmente em 1985. E o que é que vai marcar esse fim do regime militar? A insatisfação popular, né, canalizada pelas lideranças políticas de oposição para uma campanha em favor das diretas para presidente. O povo queria votar para presidente, certo? Então, o Congresso Nacional se viu assim, acuado e, ao mesmo tempo, obrigado a votar, a aprovar a proposta do deputado Dante de Oliveira, tá certo? Mesmo não sendo aprovado, né, o colégio eleitoral ele vai ter esse papel e essa missão de escolher o presidente, né, sob a influência ainda dos generais militares, tá certo? A campanha das diretas já, como eu expliquei para vocês, reuniu milhares de pessoas, mostrou a força do povo, mas, infelizmente, a força da política ainda não permitia que as pessoas votassem de forma direta, mas foi algo impressionante na época. Você pode até acessar o YouTube e colocar lá movimentos diretas já, você vai ver manifestações políticas belíssimas da época, tá certo? E, por fim, né, o colégio eleitoral ele vai eleger o deputado Tancredo Neves, que disputou uma eleição indireta com o deputado Paulo Maluf na época, tá certo? Que era o candidato da ditadura, mas, né, o eleito pelo colégio eleitoral foi o candidato Tancredo Neves, que era contra, naquele momento, a ditadura. Então, oficialmente e politicamente falando, a ditadura chegava ao fim no ano de 1984, certo? E, consequentemente, o Brasil agora entrava num novo tempo, uma nova história do seu contexto político, do seu contexto contemporâneo, que nós vamos aprender na última aula dessas nossas aulas remotas na próxima semana. Agora a gente vai ficar com as atividades e você deve fazê-las para concluir bem o seu ano letivo. Mais uma vez, eu lembro que todas as informações que foram apresentadas aqui na tela, você deve escrever de forma organizada no seu caderno, porque no final, né, na próxima semana, você vai ter que me apresentar o caderno todo organizado para a gente fechar a média final. Meus queridos alunos e alunas do nono ano, desejo a todos um forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom.